Bom dia, querida, querido, paz, esperança da parte do nosso Senhor. Chegamos ao dia 19 da nossa jornada de 40 dias com Deus. 19º dia que a gente se encontra para meditar, para orar, para refletir, para retomar a nossa caminhada, talvez com uma nova postura, talvez uma nova direção. E esses últimos dias, essa semana, nós temos falado de comunhão, temos falado de igreja, temos falado das coisas que realmente importam, né, de ser família de Deus, ter esse lugar para pertencer. Falamos de mutualidade, né, o que realmente importa nessa vida. Amar é o que realmente importa nessa vida. E todas essas dimensões, né, elas precisam de alguma forma serem cultivadas. Né? Ninguém vive comunhão, ninguém vive relacionamento num passe de mágicas. Então, nesse 19º dia, nesse tempo que se chama hoje, a gente quer refletir um pouquinho sobre esse cultivo da comunidade. Nosso tema é cultivando a comunidade. E como isso importa para nós, como a gente precisa trabalhar nesse sentido. O texto de Tiago, no capítulo 3, ele nos ajuda a pensar um pouquinho. Ele diz assim: vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados de se tão somente darem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Quando a gente está falando de comunidade, a gente está falando de um relacionamento que exige comprometimento. Não é possível ser comunidade descomprometidamente. A gente pode frequentar a igreja, a gente pode partilhar de algumas ideias, a gente pode frequentar as mesmas reuniões, mas a gente é comunidade de verdade quando a gente se compromete. Esse é um grande desafio. E se o Espírito Santo é aquele que é o único que pode criar uma verdadeira comunhão entre os crentes, também é verdade que tudo isso, né, que ele processa essa comunhão através das nossas escolhas e dos nossos compromissos. Não é como num passe de mágica. A gente dorme, acorda, faz uma oração instantânea e a mágica acontece. Eu costumo dizer lá na igreja, né? Não se joga um pó de pirlim-pim-pim para que as coisas funcionem. Se é Ele que realiza a obra nas nossas vidas de transformação, de vida nova, é necessário que a gente também dê passos, né? Então, Paulo ele fala sobre isso, ele fala sobre essa dupla responsabilidade na construção de uma comunidade. Lá em Efésios ele diz: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidas e unidos deste modo. Percebe? Há um passo de Deus em nossa direção, mas também é necessário que haja um esforço da nossa parte. É necessário o poder de Deus, mas é necessário esforço para que a gente produza uma comunidade que seja de fato amorosa. Uma comunidade cristã que de fato represente Jesus. E aí a gente tem falado dessa comunidade através dessa imagem de família, e às vezes é tão difícil pra gente, porque a gente usa algumas imagens que para nós dão muito sentido, mas talvez você tenha crescido numa família que os relacionamentos não são bons, né? Que os relacionamentos são difíceis, são perniciosos, que ser família, no caso, essa expressão talvez não signifique para você zelo, amor, cuidado, e talvez é difícil transferir isso para a vida da comunidade, mas a igreja é esse lugar que nos ensina, que deve nos ensinar sobre relacionamentos saudáveis. A igreja ela precisa trazer para nós e nos ajudar a criar cultivar, né, essas habilidades relacionais que são necessárias para a nossa verdadeira comunhão. A gente precisa ser ensinado, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver e aprender a lidar com as outras pessoas da família de Deus. E é nesse sentido que a gente quer conversar um pouquinho
nessa manhã. Mais uma vez, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: eu escrevo-lhes essas coisas para que saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Às vezes a gente ouve tanto falar dessas coisas, né, de comunhão, de ser igreja, de ser família, e às vezes a gente fica um pouco cansado de coisas que são somente ditas, que a gente não vive na prática. A gente poderia chamar de comunhão fajuta, né? E a gente fica se pensando, né? E a gente gostaria, fica se perguntando, pensando como seria essa comunhão verdadeira. Como a gente poderia cultivar essa comunidade amorosa, essa comunhão verdadeira dentro das nossas celebrações, dos nossos pequenos grupos, dos nossos grupos de estudo. E aí, a gente não tem como esperar isso das outras pessoas. É necessário começar em nós. É necessário começar com as nossas posturas. É necessário começar com as nossas decisões. E para que isso aconteça, a gente tem que fazer algumas escolhas que são difíceis às vezes. E vão exigir de nós assumir alguns riscos. Então é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje. O que é preciso, o que é necessário para que a gente saia desse lugar, talvez de aparência, para viver uma comunhão verdadeira, para formar uma comunidade amorosamente verdadeira. É necessário que a gente viva em sinceridade. É necessário que haja autenticidade. A gente falou sobre autenticidade esses dias. Mas sinceridade e verdade é uma coisa necessária para que a gente viva em comunhão, para que a gente viva, para que a gente cultive uma comunidade realmente amorosa. Então, a gente vai precisar se esforçar, se dedicar para falar a verdade, para ser verdadeiras e verdadeiros, para não viver uma comunidade falseada. Para viver comunidade é necessário sinceridade, verdade de forma carinhosa, mesmo quando a gente preferiria passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto. Quando a gente quer viver uma comunidade, a gente precisa parar e cuidar desse assunto. A gente não pode deixar as coisas ali dormindo e para que mais para frente a gente trate sobre isso, porque muito provavelmente a gente não tratará. Então é necessário que a gente cuide das nossas relações, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame tão profundamente que sejam capazes de dizer a verdade para elas. Poucas pessoas têm comunhão com alguém, comunhão profunda, amorosa. Poucas pessoas têm o amor de alguém que possa se dirigir para elas e dizer naquilo que elas estão caminhando de forma inadequada, que elas estão tomando o caminho de autodestruição, que elas estão caminhando por uma trilha que se afasta dos caminhos de Deus, que elas estão fazendo escolhas que podem deteriorar a sua vida comunitária. Poucas pessoas têm alguém para dizer-lhes isso. E por conta disso, por conta de serem sós, de não terem alguém que as oriente, não terem alguém que as cuide, não terem ninguém que as aponte algumas situações, muitas comunidades caminham para o desmoronamento, porque falta verdade e amor. E é claro que aqui a gente não está dizendo que essa franqueza, que essa forma de dizer a verdade é uma licença para você dizer aquilo que você quer, onde você quiser, sempre que quiser, como quiser. Não é disso que a gente está falando. Está falando sobre as suas opiniões acerca de coisas que são triviais, acerca de escolhas, de repente, teológicas. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de amorosidade. A gente está falando de comprometimento com a vida e com a saúde da outra e do outro. A gente está falando de zelo, de cuidado. Porque palavras
que são ditas de forma impensada, elas podem deixar feridas que são permanentes, que são eternas. Então, Deus nos manda falar uns aos outros na igreja com amorosidade, com carinho de membros da mesma família. De novo em Timóteo, Paulo fala: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos. As mulheres idosas trate como mães e as moças como irmãs. Ou seja, ele está falando: trate com amor. Trate com amor. Ajude-as a enxergar o melhor e o pior de si, para que elas possam se conectar ainda mais comunitariamente, se conectar ainda mais com Deus. Então é necessário que haja verdade, sinceridade na nossa caminhada. Que passo corajoso eu preciso dar para viver a comunidade, não é verdade? Mas também é necessário, para viver uma vida de comunidade, para cultivar essa vida, é necessário que haja humildade. Se é preciso coragem para dizer alguma coisa, também é preciso humildade para ouvir aquilo que está sendo dito. A presunção, o convencimento, o orgulho obstinado, eles destroem a comunhão da vida. Eles destroem esse cultivo da comunidade. O orgulho é o sentimento que ergue muros entre as pessoas. O orgulho nos separa. E a humildade, ela nos ajuda a construir pontes. A humildade é o unguento que acalma e suaviza as relações. E é por isso que a Bíblia fala pra gente: sejam todos humildes uns para com os outros. Essa é a vestimenta adequada para a comunhão. Humildade. E a gente pode desenvolver a humildade de várias formas. A gente pode desenvolver a humildade de formas bem práticas. E algumas delas são: a gente pode admitir as nossas fraquezas. A gente vive num mundo de tanta aparência. Todo mundo é muito bom, todo mundo é muito pronto, todo mundo é muito forte, todo mundo tem uma vida invejável, especialmente nas redes sociais. Todo mundo é tão belo. Vídeo filtro que estamos usando aí, ó, como a gente fica bonita. A cara real da gente, as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas fraquezas. A comunidade precisa ser um lugar onde a gente pode se reconhecer frágil. A comunidade é esse lugar onde, reconhecendo a nossa fraqueza, a gente pode realinhar as nossas direções, os nossos caminhos, repensar as nossas atitudes. Todas nós erramos. Todas e todos nós fraquejamos. Todas e todos nós, em algum momento, tomamos um caminho problemático. E quando a gente está falando de igreja, a gente olha no nosso cenário aí, a gente vê a igreja tomando caminhos muito perturbadores. Escolhendo muitas vezes o lado, um trilho da maldade, optando por caminhos de morte, de desolação. Agora, se é verdade que a gente pode se enganar, se é verdade que a gente fraqueja, se é verdade que a gente olha e não vê claramente em algum momento, também é verdade que a gente precisa de humildade para reconhecer que errou, para reconhecer que escolhemos errado, para reconhecer que estamos no caminho errado. Precisa de humildade para reconhecer isso e dizer: eu me arrependo, eu volto atrás. Porque quando a gente se mantém firme, obstinado, orgulhoso, a gente vai destruindo a vida
comunitário. É necessário admitir fraquezas. É necessário também ser paciente com as fraquezas das outras e dos outros. Aí toca fundo na gente também, não é? Porque às vezes a gente olha a fraqueza do outro e parece que se esquece da nossa. Para o outro, juízo. Para mim, misericórdia. Como é necessário a gente saber das nossas fraquezas para a gente ser paciente com as fraquezas dos outros. É importante também que a gente esteja aberto para as correções. Se a gente se dispõe a viver em comunidade, e a primeira coisa que a gente diz é dizer a verdade, alguém pode ajudar a gente, nos corrigindo, nos chamando. E às vezes é muito difícil ouvir aquela pregação que toca o nosso coração de um jeito que incomoda. Porque eu quero ouvir só aquilo que me agrada. Eu quero ouvir aquilo que eu penso, confirmação daquilo que eu já sei. E quando eu sou chamada a atenção, às vezes nem é diretamente, na própria pregação, isso me incomoda profundamente. Isso me incomoda profundamente. Mas é necessária humildade para aceitar que eu preciso reorganizar os meus caminhos, as minhas trajetórias. Também é necessário, né, quando a gente está falando da humildade aí, dessas maneiras práticas de desenvolver, colocar os outros em evidência. E Paulo orientou, né, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição consideradas inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aos cristãos em Filipos ele escreveu: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então é necessário que a gente seja verdadeiro, é necessário que sejamos humildes, é necessário cortesia também. Se todas essas coisas são necessárias, é necessário que a gente seja cortês, que a gente respeite as nossas diferenças, que a gente seja cuidadosos com os sentimentos uns dos outros, pacientes com as pessoas que nos irritam. A Bíblia diz que é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores das outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agradecemos ao outro e não a nós próprios. Agrademos ao outro e não a nós próprios. E façamos aquilo que é para o seu bem. E assim o edificaremos no Senhor. Paulo disse a Tito também: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Eu fiquei bastante reflexiva, né, sobre esse aspecto do que é necessário para construir uma comunidade. E a gente às vezes tem muito julgamento sobre as pessoas. E a gente precisa sempre saber que ninguém caminhou, né, exatamente a mesma jornada. Cada um de nós tem a sua jornada. Cada um de nós tem as suas crises, os seus medos, as suas dúvidas, e está num período da caminhada, num lugar determinado dessa caminhada. Todas e todos nós temos os nossos traços aí, as nossas de excentricidade. Todos nós temos as nossas loucuras, os nossos jeitos estranhos, aquelas coisas que a gente às vezes até mantém escondidas. A gente tem os nossos temperamentos irritantes. Às vezes publicamente a gente é belo, bom, agradável, mas quem convive com a gente sabe aquelas coisinhas que a gente é e faz que irritam. E um segredo para que a gente consiga ser cortês, para que a gente viva essa generosidade com as outras pessoas, é conhecer as suas histórias.
Nós conversávamos sobre isso agora, eu não me lembro com quem essa semana, sobre, acho que foi Khadija. Conhecer as histórias das pessoas faz com que a gente tenha um olhar diferenciado para elas. Saber de onde elas estão vindo. Qual foi o caminho que elas trilharam até aqui. Tem uma canção que diz, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É importante a gente saber o quanto que o outro, que a outra caminhou para chegar até aqui. Porque quando a gente sabe o que as pessoas passaram, certamente a gente fica um pouquinho mais compreensiva. E aí, em vez da gente pensar na distância que elas precisam percorrer, é claro, todo mundo tem uma jornada para percorrer ainda. E às vezes a gente tem aquelas pessoas que incomodam, né, na vida da nossa família, na vida da comunidade de fé. Não tem gente que às vezes é incômoda, inconveniente, pessoa que tem aqueles traços que são realmente incômodos. Mas quando a gente sabe disso, a gente não fica pensando no caminho, na distância que ela tem para percorrer. Em vez de pensar nessa distância que ela tem para percorrer, a gente pensa na distância que elas já percorreram. Apesar de toda a dor que elas carregam, elas já percorreram uma longa distância. E uma outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. Sabe? A dor do outro é mimimi. E não é assim que a gente tem que tratar. Na comunidade, na comunhão. O fato de eu não temer alguma coisa, o fato de eu olhar de uma forma para uma situação, não torna o que as outras pessoas estão vivendo inválidas. Ao contrário, é necessário que a gente cultive empatia. É necessário que a gente se coloque no lugar do outro, porque não aconteceu comigo, não é importante. É importante sim. Na vida da comunidade, isso tudo é importante. A verdadeira comunidade se forma quando as pessoas sabem que é seguro partilhar suas vidas, suas dores, seus medos, as suas dúvidas, sem serem julgadas. E é nesse caminho que nós estamos. De reavaliar, de repensar e de reconstruir. Para que a gente forme uma comunidade, cultive essa comunidade, uma comunidade amorosa, né? Também é necessário, se é necessário, né, verdade, é necessário humildade, é necessário cortesia, também é necessário confiabilidade, sigilo. Só num lugar onde há acolhimento caloroso, onde há sigilo confiável, as pessoas podem abrir, compartilhar suas maiores mágoas, as suas necessidades, seus maiores erros. Um lugar onde você pode ser você mesmo, você mesma. E é muito importante porque quando a gente fala de confiabilidade, geralmente a gente está pensando nas outras pessoas. A gente está pensando no outro, na outra. Mas aqui o que a gente está falando, em quem a gente está pensando é em nós mesmos. Porque eu preciso ser de confiança. Há situações em que pessoas de forma maldosa, disfarçando de pedido de oração, elas trazem questões íntimas de outras pessoas. O nome disso é fofoca. E não há como construir uma comunidade amorosa baseada na fofoca. Deus não gosta disso. E a gente também não. E às vezes a gente se deixa levar, dá os nossos ouvidos, empresta os nossos ouvidos para fofoca. A gente não pode fazer isso.
Não podemos fazer isso, porque assim nós deixamos de ser confiáveis. E o que acontece é que a gente vai construindo essa comunidade que não é confiável. Nós precisamos fazer uma ruptura com essa prática, romper com a prática da fofoca. Em nome de Jesus, sermos pessoas confiáveis, pessoas de confiança. E assim a gente vai construir uma comunidade realmente amorosa. E por último, nessa caminhada de hoje, eu acho que já está até ficando longa, para formar uma comunidade realmente amorosa é necessário constância. Constância. Não é um dia ou dois, não é de vez em quando. Tudo isso que a gente falou aqui, todas essas opções de vida, todas essas decisões que a gente precisa tomar, todos esses caminhos que a gente está escolhendo, eles precisam ser hábitos na nossa vida. Eles precisam ser cotidianos. E a gente precisa cultivar os relacionamentos nessas perspectivas, com verdade, humildade, cortesia e confiabilidade. A gente está começando, né, uma jornada no discipulado na vida da nossa igreja. Uma jornada em que os pequenos grupos serão as melhores oportunidades que nós teremos para cultivar os relacionamentos. Lugar de proximidade, lugar de comunhão, lugar de partilhar a vida, lugar de crescer espiritualmente, desenvolver a nossa fé. E essas são bases para essa caminhada. O desafio é que você também participe com a gente nesse processo. Logo, logo você vai ter opções de pequenos grupos para se envolver. E é necessário que haja coragem. Coragem. Os primeiros cristãos, eles se reuniam todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver comunhão requer da gente investimento de tempo. E hoje o tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Então, pense nisso, nessa jornada que nós temos pela frente. Pense nessa comunidade que a gente quer construir, está construindo, e em como você é parte dessa comunidade, ou como você precisa ser parte dessa comunidade. Nós já estamos caminhando para o final e só para concluir aqui, né? Propondo 9 características, né, da comunhão bíblica que a gente precisa olhar para construir na nossa comunidade. Partilhemos os verdadeiros sentimentos, ou seja, a autenticidade. Incentivemos uns aos outros reciprocidade. Apoiemos uns aos outros compaixão. Perdoemos uns aos outros misericórdia. Falemos a verdade com amor, sinceridade. Admitamos nossas fraquezas, humildade. Respeitemos nossas diferenças, cortesia. Não fofoquemos, confiabilidade. Façamos dos grupos do cuidado mútuo uma prioridade, constância. Até aqui foram essas as características que a gente viu, né, nessa semana. E para a gente concluir, o tema, né, de hoje é: a comunidade exige de nós comprometimento. O texto de 1 João 3,16 diz: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Medita nesse texto hoje. E eu quero deixar uma pergunta, né? Como eu posso hoje
ajudar a criar características de uma comunidade verdadeira na minha comunidade de fé, na minha igreja, diante de tudo que foi apresentado. Vamos orar ao Senhor? Nós estamos nessa jornada e que o Senhor nos dê graça para vencer os obstáculos. Deus de bondade, de graça, de misericórdia, nós estamos à Tua presença, Deus. Mais uma vez, Te louvamos pelo dia que amanheceu, Te louvamos pela noite de descanso, Te louvamos pelo Teu sustento, Te louvamos por essa igreja, Senhor, que se reúne nesse tempo de tanta dificuldade, virtualmente. Nós Te louvamos, Deus, porque temos a possibilidade de crescer e nos desenvolver em Ti. Deus de bondade, olha para nós, Deus. Nós estamos com desejo ardente no nosso coração e tomando decisões, ó Deus, diante de Ti, de querer sermos, Senhor, a comunidade que representa, Senhor, o Teu corpo de fato. Comunidade, Senhor, que é, Senhor, que representa o anúncio do Teu reino, Senhor. Que testemunha, Senhor, a Tua vida, a Tua graça e a Tua esperança. Senhor, e nós precisamos dar passo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece o nosso espírito, fortalece, Senhor, a nossa mente. Encoraja-nos, Deus, a sermos uma comunidade verdadeira, mas também sermos uma comunidade de humildes, ó Deus, que reconhecem suas fraquezas. Sermos, Senhor, corteses uns com os outros, ó Deus querido. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes, Senhor, inabaláveis. Ajuda-nos a sermos pessoas de confiança, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a não fazer isso um dia ou dois, mas que essa possa ser a nossa prática, o nosso hábito, Senhor. E que através dessas nossas posturas, dessas nossas decisões, o Senhor possa realizar, Senhor, a Sua grande obra nas nossas vidas. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que nos ouve nessa manhã, nesse dia. Cada pessoa, Senhor, que tem caminhado nessa jornada, Senhor, conosco, nesse deserto que nos colocamos, Senhor, de forma voluntária. E ajuda-nos, Deus, a sermos moldadas e moldados por Ti nesse tempo. Senhor, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as lutas, Senhor, as ansiedades. Senhor, responde aos Teus filhos e filhas nessa manhã, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos, Senhor, o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesse domingo, domingo de ceia do Senhor, domingo de nos encontrarmos mais tarde, à noite, às 18, no YouTube da nossa igreja Metodista João Pessoa. Se você ainda não nos acompanha, pode nos acompanhar por lá, curtir também o nosso canal, compartilhar a nossa celebração de hoje, um tempo abençoado do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia e amanhã a gente se vê de novo. Um cheiro!